E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E aqui nesse final de abril, vamos de Rurouni Kenshin, né? No mês passado a gente continuou. Falamos dos episódios que traziam o Yahiko, né? A apresentação dele na trama. E hoje a gente vai falar do quarto integrante do quarteto de protagonistas, né? Sanosuke Sagara. Ele mesmo. O nosso Lancer, né, o braço direito do Kenshin, ele estreia aqui nesses episódios que eu vou trazer agora. Então, a gente vai trazer o mini arco que traz a estreia do Sanosuke e a entrada dele pro time. Então, se aconchega aí, se for o caso, pega a pipoca, pega o refri, pega o suco, enfim, o que você tiver aí. E vamos lá, porque a história é bem interessante. A gente começa agora no episódio 4, o lutador de aluguel Sanosuke Sagara. Começa o episódio e a Riko está treinando no terraço mesmo do dojo e o Kenshin do lado dele cortando alguns troncos, provavelmente para fazer alguma fogueira ou alguma coisa assim, né? E o Yahiko se irrita, né, dizendo que acaba perdendo o ritmo, né, porque os dois estão numa cadência, né, e o Yahiko diz que está se desconcentrando, mas na verdade ele está pistola mesmo, é porque o Kenshin, na visão dele, do Yahiko, está desperdiçando a habilidade astronômica dele com aqueles afazeres domésticos. A Kaoru chega para parar a discussão e ela mostra uma pintura, né, uma pintura até, pelo menos no anime, ela é até bonita, né, no mangá ela é praticamente só um monte de rabisco. É uma pintura feita aparentemente pelo avô dela, que além de espadachim era pintor, né? E ela encontrou essa pintura enquanto arrumava algum closet, algum armário lá dentro de casa. E ela resolve vender essa pintura para juntar uma grana, né? Pelo menos na cabeça dela, aquela pintura daria uma grana que poderia deixá-los sem se preocupar com grana por algum tempo, né? O legal dessa cena é que a Riko chama ela de gananciosa. E o que ele recebe é um petelecozinho bem no meio da testa em resposta. A discussãozinha dos dois continua ali. E o Kenshin, coitado, a única coisa que ele pode fazer é suspirar daquele jeito como se dissesse: "Ah, esses dois não tem jeito." Aparece uma narração em off sobre a cultura gastronômica da era Meiji, né? Junto de vários clipes mostrando vários restaurantes ali da vizinhança. E no último que é mostrado, que é um restaurante que mais pra frente a gente vai ver que é chamado de Akabeko, aparece um cara de costas com uma bandana na cabeça, tomando alguma coisa. A gente presume que seja, sei lá, saque ou enfim. E enquanto isso tem três bebuns discutindo sem parar sobre militância política bem no meio do restaurante. Pode um negócio desse? E detalhe, a partir daqui a história começa a ter um monte de subplot político. E dá pra fazer inúmeros paralelos com o panorama internacional de hoje, né? Esse aqui, nesse caso, né, por exemplo, esse caso aqui, esses três estão falando de liberal-democracia. Familiar, né? Pois é. Na prática, eles são a galerinha da chamada esquerda engomadinha. Lembram do FHC e do picolé de chuchu? Pois é. E os cachaceiros estão lá discutindo e os outros fregueses ficam olhando aquilo ali com aquela cara de vergonha alheia. Convenhamos, eu ficaria do mesmo jeito se estivesse ali. E isso a Kaoru chega, né, acompanhada do Kenshin e do Yahiko, e é recebida pela Tai, aparentemente a gerente ali do restaurante, né? E o legal é que aqui a gente fica sabendo que as duas já são amigas ali de longa data e que já não se viam fazia tempo, né? A Tai até pergunta, brincando, né, se o Kenshin é namorado da Kaoru, e ela, morta de envergonhada, nega, dizendo que ele é só um hóspede. A câmera depois, nessa hora, ela tá focada no rosto do Kenshin e ela vai para baixo e foca na espada dele. E o cara de bandana que tá ali num canto parece que notou. Enfim, os nossos amigos se sentam, né, para servir perto ali do trio, daquele trio de bebaços. E o Kenshin, né, olha, ele tá de costas para os três, né? E ele deduz, nas palavras dele, ele deduz que eles são ativistas pelo movimento dos direitos democráticos. Daqui a pouco vocês vão ver como toda essa pompa que eles mostram, como é comum nos dias de hoje, não passa de papo furado da hipocrisia. E o interessante é que nessa parte, especificamente nessa parte aqui da cena, os três ele praticamente personificam três tipos de pessoas que são muito comuns quando se trata de política. O Kenshin retrata aqueles que são ligados no assunto, mas não são muito de falar a respeito. A Kaoru retrata a massa leiga, que não entende nada e simplesmente ignora na inocência,
E o Yahiko representa os leigos que não suportam esse tipo de gente que fica esbravejando virtude para os quatro cantos. A Kaoru, né, toda bem-humorada, ela já aproveita e já faz o pedido, e o Kenshin ia falar alguma coisa, mas imediatamente ele interrompe, já com aquela cara de que sentiu alguma coisa errada. E na mesma hora ele recebe um jarrinho assim, mais ou menos desse tamanho, sabe, um jarrinho assim como se fosse de tempero, ou florzinha para enfeitar a mesa. Então, esse jarrinho foi jogado bem no meio da nuca dele aqui, cortesia de um dos bebaços aí atrás dele. O Yahiko, claro, fica pistolaço, levanta e pé da vida deseja um pedido de desculpas. Ele tá coberto de razão aqui. Os cachaceiros, no alto da arrogância, típico desse tipo de gente, né, eles se levantam e ficam tripudiando o Yahiko, dizendo que ele é muito novo para bater de frente com eles. Mas o Yahiko tá nem aí, reitera a exigência do pedido de desculpas, enquanto o Kenshin do lado dele fica tentando acalmar os ânimos, né? Os bebuns puxam de novo a carta do paladino da justiça social de novo, e o Yahiko já corta o papo, dizendo que, pra ele, encheu a cara, vira um bêbado qualquer. Tamo junto, Yahiko, tu é um dos meus. A Tae ainda tenta acalmar os ânimos, pedir que não arrumem confusão, só que tudo que ela recebe é um murro com as costas da mão bem no meio da cara, para o choque, claro, do Kenshin da Kaoru. Mas quando ela vai cair, chega o cara de bandana e impede. E aqui temos a estreia real do grande Sanosuke Sagara, um dos personagens mais carismáticos, interessantes e profundos de Rurouni Kenshin. E ele já chega cheio de manha, dizendo que direitos democráticos existem justamente para interceder pelos mais fracos, e que ativistas pregando esses ideais não deveriam agir como eles estavam agindo. Só que ele ainda vai mais longe, perguntando se os tais direitos democráticos que eles tanto estavam bradando eram na verdade o direito de encher a cara e fazer a ruaça. O Sanosuke ainda diz, né, vendo os três no veneno, ele ainda diz que está de fato comprando a briga e dizendo que geralmente são os outros que procuram confusão com ele, mas que ele odeia ver gente mais fraca sofrendo bullying ou violência, seja dele ou de quem for. Principalmente se o valentão em questão for um hipócrita que fica vomitando slogans prontos sobre igualdade, justiça e liberdade. Em outras palavras, o Sanosuke deve ser da extrema direita. Claro que os bebás ficam pistolas e acionam o modo te pego lá fora. Já na rua, o Sanosuke convida o bebum maior dos três a dar o primeiro murro. E ele parte pra cima. Só que em vez de dar um murro, ele mostra um negocinho escondido na mão aqui, que parece mais uma dessas canetinhas, sabe, de usar na tela do celular. Aqui esse negocinho é chamado de Suntetsu. E a Kaoru ainda se revolta, dizendo que é trapaça. Os outros bebuns dizem que esse negocinho é para ser usado assim mesmo, uma arma escondida, e o Kenshin confirma. Só que ele também informa que esse alarde todo não deu em nada. Porque o tal Suntetsu não fez absolutamente nada com o Sanosuke, que até reclama disso. Os outros bebuns ficam chocados, e o grandalhão até se assusta, porque a mão dele tá toda ensanguentada. O Suntetsu simplesmente atravessou a mão do cara. No mangá essa parte é mais gráfica, porque o braço do cara quebra mesmo, do cotovelo até a mão, deslocando o dedo dele também, né? O grandalhão ainda se faz de valente, arranca o Suntetsu do dedo e parte para cima, né? Segurando a dor. O Sanosuke diz que vai usar só um dedo para derrubar o cara, e com um peteleco, literalmente derruba o cara. É isso aí, derrubado como se fosse um mosquito. Os outros cachaceiros se cagando de medo, né? Um deles, que tem aquele rabinho meio que de pônei, ainda ameaça pegar a espada dele, que é um Shikomizue, que era uma espada usada na época, feita para ser usada como disfarçada de bastão, bengala, alguma coisa assim, né? Só que antes que ele saca a espada total, chega o Kenshin nas costas dele dizendo que, se fosse só uma briga de bêbado, eu deixaria passar. Mas se você for usar isso aí, eu não vou deixar barato. E ele ainda manda uma lição de moral digna de filme do Stallone. Falar que democracia tá valendo. Mas no caso de vocês, antes de mudar o governo, mudem a si mesmos. Os bebuns saem, a Tae agradece, e o Sanosuke vai trocar uma ideia com o Kenshin. E aqui ele já mostra que tem uma percepção bem aguçada,
deduzindo que o Kenshin se deixou acertar pelo jarrinho, lá naquela hora anterior, né, para que a Kaoru não fosse ferida. E é legal ver aqui que os dois naturalmente já se entendem assim bem rápido. Mesmo com personalidades totalmente opostas, o Kenshin e o Sanosuke eles têm uma vibe muito parecida. E ao longo da história isso vai ficar bem mais claro. O Sanosuke, já gostando do Kenshin logo de cara, resolve desafiar ele para uma briga amigável, né? O Kenshin, claro, recusa. O Sanosuke leva na boa, sem problema, e diz que o desafio vai continuar de pé assim mesmo. Ele sai fora e todo mundo estranha o ideograma nas costas da camisa dele, que significa literalmente mal. Esse ideograma é completamente simbólico, mas guardem isso que vai ser mais explorado daqui a pouquinho. E numa quebra de expectativa, somada a um alívio cômico, sutil para variar, a Tai acaba se tocando que o Sanosuke saiu sem pagar a conta, característica dele, como vocês vão ver. Anoitece. O Sanosuke recebe em casa a visita dos irmãos Hiruma, que fugiram da cadeia e querem contratá-lo para matar o Kenshin. A princípio ele nega, dizendo que não é assassino e que quer só se divertir com a luta, só que o Kihei chega para ele e cochicha quem o Kenshin é na verdade. Aí sim o Sanosuke fica animado, a ponto de pegar um negócio enorme que estava encostado ali perto, que ele chama de parceiro, e dizer que o mercenário Zanza estava procurando um adversário dessa envergadura. Aguentei que daqui a pouco, tanto esse negócio quanto o nome vão ser explicados. 2 semanas se passam, o Sanosuke está sumido esse tempo todo, e os irmãos Hiruma já estão achando que ele fugiu com medo, né? O Gorei até arrumou um cosplay para ficar zoando, querendo sarro do Sanosuke, só que ele leva uma estocada assim, bem no meio das fuças, do próprio Sanosuke, né? E aí o que acontece? Ele diz para os dois que passou esse tempo todo envolvido em outras brigas, né? Com isso ele pega o tal do parceiro dele e sai fora. Nessa hora o Kihei ele faz uma descrição resumida de quem era o Zanza, né? E a câmera vai até o Dojo Kamiya, onde a galera tá ali tomando um café da manhã sossegado. Só que o Kenshin percebe a presença de alguém chegando. Ou seja, não é só a galera de Dragon Ball que sente o Ki. Um detalhe interessante é que aqui, nesse episódio, aparece pela primeira vez um detalhe que vai ser até comum, de certa forma, ao longo desse anime. Tanto aqui, nessa parte, né, nessa parte do Kenshin indo para a porta, quanto nesse clipezinho anterior em que o Kihei fala sobre o Zanza enquanto ele anda pela rua, esses dois clipes têm um detalhe em comum. A câmera vai viajando de uma maneira mais rápida do que em outras cenas e até incomuns para um anime, né? O que acontece é que esses dois trechos em específico eles foram feitos em CGI. Só que esses dois em particular ficaram bons o suficiente para ficar quase imperceptível isso. Mas tem outros ao longo do anime que são mais mal feitos e por isso mesmo mais fáceis de perceber. O Sanosuke aparece no dojo para cobrar a briga com o Kenshin, que reitera a recusa, mas o Sanosuke não aceita e revela que sabe que o Kenshin é na verdade o Battosai, fazendo um breve resumo do histórico do retalhador. E o engraçado é que o resumo que ele dá é detalhado o suficiente para me fazer pensar como é que ele conseguiu ter esse monte de informação em só 2 semanas. Porque, convenhamos, né, gente? Na época não tinha nem telefone, muito menos Google e WhatsApp. Enfim, ele e o Kenshin ainda trocam uma resenha ali, essa um pouco mais agressiva do que a anterior, com os dois mostrando que ficaram incomodados com algumas coisas que eles não entenderam no outro ainda. Enquanto isso, os irmãos Hiruma estão escondidos atrás do muro do dojo, só ali observando, né, só de tocaia, ouvindo tudo. E aí, o que acontece? O Kihei ele revela pro irmão dele que já está esperando que o Sanosuke perca a luta e que ele pretende aproveitar quando o Kenshin baixar a guarda para descer o tiro nele. Aqui a gente já vê o canalha que esse véio é, que enganou a pobre da Kaoru para se aproveitar dela com aquele esquema de mafioso. Parece até uma galerinha da classe política daqui, né? De qualquer forma, quando Kenshin questiona o Sanosuke sobre o aparente paradoxo da personalidade dele, o Sanosuke faz menção de responder e nisso aparece um vulto de costas. Guarda isso que vai ser importante daqui a pouco. O Sanosuke decide parar com a conversa, deixa claro que não suporta
suporta os imperialistas, os aliados do Kenshin no Bakumatsu, e que os considera um monte de mentiroso hipócrita. O Kenshin aceita o desafio e deduz que os Ryuma estão envolvidos nessa maracutaia. O Sanosuke chama os dois, pega a arma do Kirei e a despedaça com as próprias mãos, dizendo que vai fazer picadinho dos dois se meterem de novo. E isso ele resolve mudar o cenário da luta, porque ali está muito apertado, e eles vão para a beira do riacho. Vou te contar, esse riacho aqui aparece tanto quanto a pedreira da Toei nos Tokusatsu. Enquanto eles vão caminhando para o riacho, o Yahiko comenta com o Kenshin que ouviu dizer que para ganhar de um cara que usa uma lança como arma, você precisa no mínimo do triplo da força dele. Ou seja, ele deduziu, né, que o negócio enorme que o Sanosuke está trazendo é uma lança. Convenhamos, é uma dedução muito coerente, até para um adulto. Imagina para uma criança de 10 anos de idade. Mesmo assim, o Sanosuke nega essa dedução, dizendo que o que ele tem ali é bem melhor. Eles chegam ao riacho, o Sanosuke se apresenta, né, e mostra o tal parceiro dele. Na verdade é uma espada enorme, chamada de Zanbatou. Não é a Zanpakuto do Ichigo, mas é bem parecida. E é daí que vem o nome Zanza. Zan, de Zanbatou, e Za, de Sanosuke. Outra narração em off vem para explicar o que é a Zanbatou com o texto dela, e o Kenshin, lógico, também saca a espada. O Sanosuke parte para cima na ofensiva, bem no estilo do Yusuke, né? Mas o Kenshin desvia e acerta um golpe que manda o bichão para longe. Mesmo assim, o Sanosuke se levanta inteiraço, e a Kaoru ali ela entende que a verdadeira força dele vem da resistência que ele tem, tipo Rock Balboa. E acabou o episódio, vamos agora para o episódio 5, Então Mais Um Amigo. Já um spoiler logo no título, obra dos anos 90, então se acostume. O Kenshin e o Sanosuke estão se encarando, né, desde o finalzinho do episódio anterior. O Sanosuke parte para cima de novo, mas não adianta, o Kenshin desvia fácil. Só que dessa vez, só para humilhar, o Kenshin simplesmente para em cima da Zanbatou, só para vocês terem uma ideia. Aí o Kenshin salta para o chão de novo e manda um ataque contínuo, praticamente um combo, que dessa vez sim derruba o adversário. Esse combo é o Ryu Sousen, uma técnica específica do estilo Hiten Mitsurugi. E aqui ele explica que é fácil demais prever os ataques devido ao tamanho e ao peso da Zanbatou. No mangá essa explicação fica um pouquinho antes, enquanto o Kenshin está parado em cima da arma. O Sanosuke, caído, todo ensanguentado, finalmente entende que o Kenshin está num nível muito acima e que ele não tem como vencer. O Kenshin pede que o Sanosuke aceite a derrota, e o Sanosuke nessa hora se lembra da infância dele, quando ele era membro da tropa Sekihotai. Essa tropa era a ponta de lança dos imperialistas, que viajava pelo país divulgando que eles iriam baixar os impostos pela metade se vencessem a guerra. Lógico, também tem narração para dar o contexto histórico da tropa que realmente existiu. O Sanosuke era criança quando entrou para a tropa, além de outro garoto, que é chamado de Katsuhiro. E detalhe que esse segundo, Katsuhiro, só vai ser de fato mais desenvolvido, né, mais para frente no mangá. Mas isso fica para um vídeo futuro. E aqui a gente pode fazer, de maneira bem clara até, um paralelo político com o Sekihotai, que de fato lutava pela igualdade entre as pessoas e contra a opressão do shogunato naquela época. E vale lembrar que naquela época a disparidade social era muito mais absurda do que nos dias de hoje, tanto que as pessoas eram divididas literalmente em castas. E o Sekihotai era uma tropa paramilitar composta só de civis, e o líder, o Souzou Sagara, aqui ele é retratado como um cara de boa índole, idealista e disposto a lutar até o fim pelos outros, ou seja, um Kenshin mais velho. E o Sanosuke o via como um ídolo, um modelo, um mentor, tanto que passou a usar o sobrenome do capitão como homenagem depois, algo que ele chegou até a pedir permissão na época pro cara, que até brincou, mas ficou de boa com isso. Agora, essa cena que vem agora é muito importante, então acompanha aqui comigo. Um membro do Sekihotai chega bem machucado para dizer que agora eles estão pintando a tropa como uma tropa falsa e derrubando todo mundo. Com isso, um dos cabeças deduziu que a promessa da redução dos impostos foi perfeita para conseguir o apoio popular
Mas com os problemas financeiros encarados pelo novo governo, ficou impossível cumprir a promessa. Aí, para não se queimarem, os imperialistas que assumiram o governo botaram a culpa da promessa quebrada em quem? No Sekihoutai. Ou seja, politicagem já existe no mundo faz muito mais tempo do que tu imagina. Essa cena é uma crítica suprema a como os políticos corruptos agem. Prometem mundos e fundos e falam o que a massa quer ouvir para ter voto. Mas na hora do vamos ver, simplesmente dão uma de João sem braço e culpam os outros pela própria incompetência ou canalice para saírem como os paladinos da justiça social. E a gente sabe muito bem que, infelizmente, a esmagadora maioria da classe política mundial é assim. Ainda bem que nos últimos anos começaram a aparecer os outsiders para acabar com essa palhaçada. E com o Sekihoutai acabou acontecendo o que é de praxe com aqueles que se sujeitam a ser massa de manobra dessa laia. Foi todo mundo pra vala. E com o Capitão Sagara foi ainda pior, porque ele perdeu a cabeça. Literalmente. Aqui foi basicamente uma alusão sutil a Jesus Cristo. Os dois eram pessoas bondosas, com um ideal nobre e dispostos a se sacrificar pelo bem maior, e no fim acabaram recebendo uma pena reservada ao pior tipo de bandido na época. O Katsuhiro ele vem correndo avisar para o Sanosuke do destino do capitão, né? E quando o Sanosuke chega, ele fica chocado quando vê o que aconteceu e começa a chorar. De volta ao presente, o Sanosuke recobra as forças ao se lembrar da tragédia, se levanta e num surto de fúria incontrolável parte para cima de novo. Mas agora ele menciona diretamente o Sekihoutai e tudo o que aconteceu. E no momento de distração do Kenshin, o Kihei aproveita, saca a pistola e atira. E nessa hora vem outro ponto que eu achei péssimo desse episódio. Porque a Kaoru e a Riko eles gritam, mas a animação em si não passa peso nenhum para essa cena. Ao contrário do mangá, que mostra a Kaoru chorando e a expressão de choque dos dois muito mais marcada. O Kenshin cai, aparentemente atingido, pelo tiro, mas logo depois ele se levanta, revelando que se defendeu do tiro com a guarda da espada. No mangá ele nem chega a cair, mas aqui fizeram um draminha a mais que eu achei bem fraco e desnecessário. O Kihei se desespera, claro, e se prepara assim, aponta a arma para Kaoru e para Yahiko. O Yahiko se revolta, se prepara para se defender enquanto o Gorei se aproxima, porque o Kihei pediu para ele quebrar as pernas dos dois. Só que o grandalhão não chega a fazer nem nada, não chega nem a chegar perto de fato. Porque vem uma Zanbatou voando na direção dele, metendo um rasgão no nariz do cara. Já o Kihei, lógico que foi o Sanosuke, dizendo que não vai perder a luta. E o Kihei, encarando um Kenshin totalmente possesso, saca outra pistola para tentar atirar de novo. Mas tudo que ele recebe é um golpe que deixa o cara todo esfolado. E o detalhe é que o Kenshin ainda diz que se segurou para que ele não desmaiasse. O Sanosuke e o Kenshin voltam para o centro da arena improvisada e resolvem decidir a luta. O Sanosuke pega a Zanbatou e gira acima da cabeça, assim, que nem como se fosse um pirocóptero, dizendo que passou 10 anos se metendo em tudo que era briga por onde passava até ficar forte. Aí ele vai, ataca o Kenshin, que num contra-ataque simplesmente parte a Zanbatou no meio, salta e manda a técnica que é praticamente a marca registrada dele, que é o Yutsui-sen, a mesma que ele usou contra o Gorei nos primeiros episódios. E eu vou te falar, essa parte aqui é animal, porque a animação ela retrata o choque das duas lâminas de um jeito que parecia dois sabres de luz, assim, com um reflexo azul lindo. O Kenshin acerta o Sanosuke com o Yutsui-sen, mas o Sanosuke continua de pé, apesar de todo lascado. E o Kenshin ainda solta aquele clichê típico de anime: você é o primeiro que leva o golpe e ainda fica de pé. Mas como é claro que o Sanosuke ali está no máximo com 5 de life, o Kenshin diz que vai atrás de um médico. Mas o Sanosuke provoca, dizendo que não perdeu ainda. E o Kenshin vai chegando perto e, pasmem, para surpresa de todo mundo, incluindo de quem está vendo, ele dá um soco no Sanosuke, acreditem. Mas não é aquele soco assim pra doer mesmo, pra machucar de verdade. Foi mais aquele soco assim pra o cara abrir os olhos, sabe? E é aqui que começa a parte psicológica / ideológica dessa luta, que é basicamente uma marca de Rurouni Kenshin.
Quase todos os combates têm isso. O Sanosuke descarrega toda a fúria dele, dizendo que os imperialistas se gabam de uma falsa nova era em que só eles enchem o rabo de dinheiro. A Kaoru rebate, dizendo que o Kenshin é totalmente diferente e que não está nem aí para cargos, preferindo proteger as pessoas como alguém livre, né? E o Kenshin conclui dizendo que na prática nada mudou e as pessoas que realmente precisavam daquela revolução continuam presas na opressão do passado e que ele, do jeito dele, usa a espada para proteger essas pessoas. E aqui eu aproveito para fazer minhas as palavras dele, porque o meu canal, assim como a Liga Nerdola, o QG Angel, a revista Timeline e tantos outros, usamos a nossa espada, que no meu caso especificamente é a análise raiz de games e cultura pop sem passação de pano, para ajudar as pessoas que precisam abrir os olhos para a guerra totalitária que continua dominando não só o Brasil, mas vários países pelo mundo afora. Então, se você não for ainda inscrito nesses canais, se inscreva para estar do nosso lado nessa guerra cultural. Tamo junto. As palavras do Kenshin tocam o Sanosuke fundo mesmo dessa vez, e ele na mesma hora se lembra do Capitão Sagara e percebe que os dois são praticamente idênticos, tanto em personalidade quanto em valores. E percebendo como ele próprio tinha se perdido ao se afogar em brigas sem fim, assume a derrota e finalmente cai, agora sim desacordado. No dia seguinte, o Kenshin, a Kaoru e a Riko estão andando pela rua e conversando sobre o Sanosuke, que foi levado para o médico, e também sobre como o Kenshin é diferente dos outros imperialistas. Aí eles chegam ao Wakabeko, o restaurante da Tai, e na mesma hora aparecem os bêbados da outra vez, um caído no chão e os outros correndo de medo. Acontece que o Sanosuke está lá tocando terror com eles de novo. Ele chega, vê os nossos amigos, eles trocam ideia de novo, e o Sanosuke explica que pretende ficar de olho para ver se o Kenshin realmente é diferente dos outros, e sai fora, sem pagar a conta de novo. O interessante é que esse episódio tem um pós-crédito, mostrando um político, uma noite bem escura, tempestadezona lá fora. Um político está na mansão dele se cagando de medo de um espadachim que mandou os guarda-costas dele tudo pro caixa-prego. O cara ainda tenta fugir, mas é paralisado e vira presa fácil para esse espadachim. Só que ele vai ser devidamente apresentado no próximo episódio. Esses dois episódios eles são quase que exatamente iguais ao mangá. Lógico que tem algumas cenas a mais assim, para ilustrar melhor como acontecem as coisas, como são contadas as coisas. A ordem de uma ou outra coisinha é modificada em relação ao mangá, mas nada que altere o andamento dos acontecimentos, Então eu diria que é uns 90% mais ou menos igual ao mangá. Mas, assim, em matéria de qualidade de enredo, é basicamente a mesma do mangá, então não tem como ser ruim, Porque esses dois episódios eles são sensacionais, principalmente para mostrar esse embate, essa diferença entre o que é mostrado, entre a propaganda e a prática, principalmente no pano de fundo político de Rurouni Kenshin e também nos dias de hoje. Esse paralelo vale até hoje, de fato. E o Sanosuke ele traz esse paralelo de maneira muito viva e de maneira muito presente, porque ele se torna praticamente um co-protagonista. Então esse paralelo ele é levado ao longo da história inteira. E é muito interessante porque não só o Sanosuke, como praticamente todos os outros inimigos do Kenshin, salvo uma ou outra exceção, ele acaba também trazendo pelo menos um rabichozinho desse pano de fundo político. Até porque o Kenshin ele foi um guerrilheiro, então não tinha nem como escapar, Agora, tecnicamente, infelizmente, esses dois episódios são muito prejudicados. A animação ela caiu de novo de qualidade. Nem tanto a animação em si, A animação continua, Existe uma certa queda, não queda, mas um frame skip aqui e acolá que diminui um pouco o peso das cenas, mas o traço muito ruim. O traço desses dois episódios, em particular do episódio 4, ele é muito ruim. Muito ruim. Ele destoa. Desses 5 primeiros episódios da primeira temporada, ele é um dos que mais destoa.
né? Desses 5 primeiros, aliás, o episódio 4 é o que mais destoa do traço do autor, do traço do Atsuki. Dá a sensação de que é esboço, sabe, de que é mal acabado, né? E eu não falo isso nem só das cenas de ação, na verdade eu falo até de cenas assim de conversa, de pouca movimentação. E mesmo essas cenas, elas são mal desenhadas em alguns quadros, e isso é bem desanimador realmente. A trilha sonora, ela fica muito em segundo plano, ela não pontua bem as cenas como em episódios anteriores, pelo menos a maioria. No episódio 5, ali naquele embate ideológico final entre o Kenshin e o Sanosuke, ali sim temos uma trilha sonora mais efusiva, né? Não tanto efusiva, mas mais prominente, né? E mais condizente com aquele clima, né? Então essa trilha sonora vale, mas ao longo dos 2 episódios ela é muito apagada e nem fede nem cheira, então perde bastante. Outra coisa que me incomodou um pouco nesses episódios, na verdade nem foi pouco, foi um bocadinho, né? Foi como a atuação de alguns dos voice actors em alguns trechos desses episódios, ela fica fora da intenção, sabe? É uma cena em que o personagem aparece parado, né? E a expressão facial é uma expressão relativamente serena, mas a voz que vem é como se a pessoa estivesse nervosa e se exacerbando, ou seja, a imagem não condiz com o som, né? E isso acaba prejudicando um pouco da imersão e até acende a suspensão da descrença, dependendo do caso. Então, nesse caso, eu acho que a direção de voz não foi boa. Nesses 2 episódios em particular, não foi boa. E no mês que vem, vamos trazer a figura desse espadachim que apareceu no finalzinho, que é o Chapéu Negro Kurogasa, ou Jinye, como quiserem chamar, né? Que na dublagem do primeiro anime ele ficou conhecido como Jinei, né? Uma pequena alteraçãozinha. Então vamos trazê-lo aqui no mês que vem, né? Na nossa resenha de maio de Rurouni Kenshin. Então, eu espero que tenham gostado, né? E comentem aqui se vocês já tinham visto esse episódio ou já tinham lido o mangá, tinham visto esse episódio no original. Comentem aqui o que vocês acham do Sanosuke, né? Qual foi a experiência de vocês com esse episódio, quando vocês souberam da história dele. Comenta aqui que eu vou ter o maior prazer em trocar ideia com vocês, beleza? Deus os abençoe e até o próximo vídeo.